Meus irmãos, boa tarde. Vamos começar os nossos trabalhos. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio. E no próximo final de semana, todo mundo já sabe, dia da mamãe, né? Vocês irão, quem é mamãe e tal. Eu já fui papai e mamãe também, né? Porque eu tive um filho, tive uma complicação de casamento e tal. E o filho ficou morando comigo, então tive que fazer os dois papéis. E me dei muito bem e desejo a vocês, mamães, antecipadamente, o final de semana, que conquistem esse direito de mamãe. Não venha à toa, não, essa função não, tá? A nossa irmã Ângela não pôde comparecer, a Bel não pôde comparecer também, e vamos dar seguimento ao nosso trabalho. A nossa irmã Sueli Machado irá fazer o trabalho hoje maravilhoso, além da competência dela, ela será intuída pelos mestres da espiritualidade. Então lá vamos nós para o nosso compromisso, pedindo a Deus e aos bons espíritos que nos ajudem para a gente fazer uma apresentação boa, né? Que possa realmente nos esclarecer. Eu digo isso, nos esclarecer, porque muitas vezes as dúvidas que eu tenho quando estou estudando, eu esclareço aqui na hora que estou desenvolvendo, porque não que a gente não tenha ajuda dos espíritos em casa, claro que tem, mas pela necessidade de passar com mais clareza, com certeza eles vão clarear aí a gente quando a gente não está muito certo, né, às vezes, de alguma coisa. Mas eu sempre falo, estudem, eu passo dever para casa, né, toda terça-feira. Porque caso vocês vejam algo diferente um pouquinho daquilo que eu estou falando, assim, na interpretação de vocês, vale a pena a gente conversar, né? Quantas vezes eu já fui esclarecida por pessoas que frequentam, que ao estudarem tiveram uma visão diferente daquilo que eu apresentei. Porque muitas vezes, na nossa tarefa de expor aqui a doutrina, existem momentos aqui de interpretação, né, que a gente precisa interpretar alguma coisa, e às vezes a gente não está com a interpretação muito certa, né, ou então, questão de certo ou não, às vezes ela está diferente de uma interpretação de alguém que esteja lendo e está tendo uma outra visão. Por isso que é bom sempre a gente ler em casa e conversar caso haja uma diversidade qualquer aí, né? Por isso que é importante esse dever de casa sendo feito. O que eu passei para casa na semana passada foi o comentário de Kardec, era tudo, né? Mas principalmente o comentário de Kardec da 266, da 266, que a questão é, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então Kardec faz um comentário muito bom sobre isso, né? E como ele mesmo fala que aqui, ele fala, deixa bem claro aqui, que aqui é mais ou menos parecido. Quando a gente fala que isso aqui é uma cópia grosseira do espírito encarnado, está vivendo grosseiramente aquilo que ele vive, né, na espiritualidade, não quer dizer em coisas materiais, não, tá? Nós não vamos levar isso para a parte material, não, mas sim a conduta dele, a atitude dele. O espírito, ele foi criado simples e ignorante para a liberdade plena. Mas só se pode ter uma liberdade plena quando também se desenvolve conhecimentos plenos. Não é? Porque a gente já falou sobre isso na semana passada, quando a gente não conhece, não pode escolher. Quem não pode escolher não é livre. Só é livre quem pode escolher. Nas coisas mais simples a gente vê isso. Né, um país que oferece, né, uma cultura fechada, né, nos dogmas, nas superstições e tudo ali, na filosofia deles, não dá muita escolha.
Né? Em alguns países fora daqui, né, que a gente vê fora aqui do Ocidente e tudo, as pessoas não têm liberdade para escolher uma profissão, mulheres principalmente, não têm liberdade para escolher uma religião, é aquela imposta, né, pela cultura. Então, vivem aprisionados. Quer dizer, essas pessoas não conseguem escolher, não podem escolher, e daí nem conhecem, né? Porque o que adianta para eles, né? Conhecimento de uma coisa que eles não podem realmente ter, eles preferem até nem ter contato. Então, para que se tenha uma liberdade plena, é necessário que se tenha também conhecimento pleno, porque a escolha, ela advém do conhecimento que se tem das coisas. Então, é claro que se o espírito, ele é livre para escolher, e ele precisa conhecer o que ele escolhe, ele não é livre para colher os frutos da sua escolha. Ele é livre para escolher, mas ele não tem muito, depois o que ele escolheu traz consequências, e aí ele tem que assumir, ele tem que manter. Então, quando falamos que a atitude, né, que isso aqui é uma cópia grosseira da vida espiritual, não deixa de ser, porque se fomos criados para a liberdade plena, temos que evoluir, temos que aprender, temos que adquirir conhecimentos para poder cada vez escolher mais. E isso não só no mundo encarnado, quanto também na dimensão espiritual. O espírito está em constante evolução, somos imortais, né? Espiritualmente falando, nós somos imortais, nós somos cidadãos do universo, nós vamos evoluir sempre, nós não teremos fim. Então, nós tivemos princípio, mas nós não vamos acabar. O que vai existir depois do que a gente conhece, nós, só evoluindo mais para saber. Mas até então, a gente vai entendendo, né, essa liberdade relativa. Por que ela é relativa? Porque a ela está atrelada ao conhecimento. E como não é dado ao homem tudo conhecer, ele também não tem plena liberdade até que ele evolua, né, para que ele possa crescer. Então, na dimensão espiritual, acontece a mesma coisa. O espírito, ele vê o que falta para ele evoluir e ser feliz, ele faz as escolhas e vem para o mundo. Aí, quando a gente chega aqui, acha que escolheu errado, porque, na verdade, não é do nosso agrado, né? A nossa visão espiritual é totalmente diferente daquela que a gente tem quando a gente está encarnado, influenciado aí pelos prazeres do mundo. Mas por que elas são parecidas? Aqui, digamos, uma pessoa, que se vocês leram isso, vocês já passaram por tudo isso aí que eu estou falando, né? Um trabalhador, né? Ele tem uma dívida para pagar. Ele não ganha o suficiente para ele pagar. Ele tem que fazer um serão, né? Ele tem que arrumar um outro emprego, um extra. Então, ele arrumando um extra, ele vai ter que fazer isso depois do horário de trabalho dele, porque ele tem a função dele, né? Então, vai ter que ser depois. Aí, olha, não vai ser simples, vai ser penoso, ele vai ficar cansado. Porque uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, né, um trabalhador que trabalha 8 horas por dia, depois ele ter que enfrentar aí mais umas 4 ou 5 para um extra, para ele poder ganhar mais, ele não está querendo ganhar mais para ficar juntando em celeiros. Ele precisa ganhar mais porque ele precisa pagar uma dívida que o salário dele, que ele ganha, não dá. Então, ele tem que fazer um extra. Ele faz. Ora, se alguém que não saiba da necessidade dele, né, de estar ali fazendo aquele extra, alguém vai falar, mas fulano, que escolha que fulano fez, hein? Já trabalha 8 horas, depois vai enfrentar mais 5, tá é doido. Como é que pode querer um negócio desse para ele? Mas ninguém está sabendo da necessidade dele, da dívida que ele tem que pagar. Então, ele não reclama. Ele vai e cumpre, feliz da vida,
porque teve a oportunidade de fazer esse extra, que ele poderia também não ter tido, né? Não ter encontrado. Tá difícil, né? Emprego não tá fácil, não. Ainda que seja um extra aí, né? Mesmo assim, não tá muito fácil. Então, ele vai fazer feliz da vida isso, porque ele vai receber um valor que vai auxiliá-lo a pagar a dívida que ele precisa pagar, que ele tem que pagar. Não tem como fugir disso. Então, é uma escolha que ele fez que outras pessoas, imagina como que pode querer isso, de vir para casa, descansar, mas ele sabe muito bem por que ele está fazendo aquilo, né? Então, ele faz satisfeito. Da mesma maneira que um espírito que vai reencarnar, sabe que vai trazer uma escolha, que está fazendo uma escolha, que vai fazer ele sofrer, que vai fazer ele passar por muitas dificuldades, mas é o que ele precisa para pagar a dívida dele. E o espírito, na erraticidade, ele tem a visão do infinito. Ele sabe que ele não vai morrer, que ele não vai desaparecer, que ele precisa evoluir. Aí ele vai vendo a felicidade dos outros que estão acima dele, ele também deseja. Então ele faz uma escolha penosa, porque ele sabe que aquilo ali vai dar a ele condições dele resgatar aquela dívida que ele tem, que o prende na ignorância, que o prende ainda na situação evolutiva em que ele se encontra. Então, ele deseja, ele vê isso. Agora, depois que a gente está aqui na Terra, a gente não tem mais essa visão geral dos fatos e começa a reclamar e achar que não escolheu isso não. Né? Imaginemos uma pessoa que está fazendo um trajeto aí, uma viagem qualquer aí, né? Ela vai andando, vai andando, vai andando. De repente, alguém vira e diz assim, olha, tem um atalho que você pode pegar, que você vai chegar muito mais rápido onde você quer. Muito mais rápido. Agora, não é boa a estrada. Aí é aquela história, aí ele vai fazer a escolha, ele vai pelo atalho ou ele segue, toda vez que eu falo isso eu lembro numa situação que eu passei, a gente viajando, meu marido, não, isso aqui é um atalho, vamos pegar um atalho, nós fomos, olha, eu não sei como é que eu não comi o fígado dele depois, porque a estrada era horrorosa, só tinha buraco, a gente estava até no meu carro, eu falei, se tivesse no seu eu não ia ligar não, mas no meu eu tô ligando, só tinha buraco, eu tinha um carro, um vinho assim meio, mais puxado por um telha, quando nós chegamos no lugar, muito depois do tempo que nós levaríamos pela estrada principal sem problema nenhum, o atalho não era um atalho, eu acho que era o dobro do caminho, ou era tanto buraco, tanta poeira. O carro chegou irreconhecível, irreconhecível. Era poeira, ele estava bege, Magui ia gostar, né? Ele estava bege. Aí eu ainda fiquei pensando, eu falei, Jesus, nunca mais eu deixo você pegar atalho nenhum, porque isso aí, eu não sei como é que ele chegou com a suspensão inteira, como é que não furaram um pneu, porque era uma coisa. Então, é aquela história. Eu não fiz essa escolha. Ele fez, mas eu aceitei. Eu não podia nem criar tanto caso, porque eu aceitei, eu podia ter falado, não vou. Né? Não quero aceitar essa opção aí sua. Mas eu aceitei. Né? Então, eu briguei à toa, eu briguei sem muita razão, porque eu também aceitei. Né? Não foi ideia minha, mas eu aceitei. Então é aquela questão da escolha das provas. Muitas vezes Deus impõe. Ele ali me impôs, eu aceitei, eu podia não ter aceito. E se a gente não aceita? Bom, se eu não aceitasse, a gente não ia. E o espírito tem essa opção? Tem. Ele pode muito bem não aceitar. Aí, se não aceita, bom, se tiver na sua condição, né, de escolher outra e ele puder fazer esse adiamento das provas, ele vai fazer. Se não puder, ele vai ter que aceitar. Então ele aceita, não foi ele que escolheu, ele aceita, com certeza não vai ser nada romântico, não vai gostar muito, mas aceitou.
que foi, no caso ali, a minha escolha ali. Não foi minha, mas eu aceitei. Mas digamos que nós estejamos aí andando, né, por uma estrada boa e de repente alguém mostra um atalho. Aí e a pessoa conhece, vai falar, olha, você vai fazer na metade do tempo, mas a estrada não é boa. Aí entra a questão, escolho ou não escolho pegar o atalho e fazer na metade do tempo ou não? Aí a gente tem que pesar, né, as coisas. Se eu tiver muita pressa, se eu tiver um horário, se eu tiver realmente que chegar cedo, eu vou pegar o atalho, sabendo que aquilo ali não é bom. Então é aquela questão, é menor o espaço, mas vai me dar condições de chegar na hora. O espaço, o trajeto é ruim, mas eu vou chegar na hora. E se eu for pelo outro lado, que é muito boa a estrada, eu não vou ter nenhum problema com a estrada, mas eu não vou chegar na hora. Então, sabendo disso, provavelmente, se eu tenho que chegar numa determinada hora, eu vou escolher aquele atalho ali. Aí eu vou para aquela estradinha ruim. É ruim, mas eu vou feliz, porque eu vou chegar na hora. Né? Ela é muito mais curta, eu vou chegar na hora. Então eu não vou reclamar dos buracos, eu não vou reclamar nem se furar um pneu. Por quê? Porque vou chegar na hora. Então o caminho vai ser ruim, vai ser sofrido, mas vai me dar no final aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso. Isso também ilustra a escolha das provas que a gente tem que passar aqui. Se a gente está andando por uma via, tá andando, não sabe o que está mais à frente, não sabe aonde que aquilo ali vai dar ou quais são os obstáculos que essa pessoa, que nós vamos encontrar pelo meio do caminho. Mas quem está no alto do morro vê, né? Quem está em cima vê. Quem está embaixo só tem a visão que o olho alcança ali, mas quem está em cima tem uma visão panorâmica. Aí quem está em cima está vendo, olha, mais para frente tem lá uma ponte que está quebrada e vai ter dificuldade para passar ali. Já vai saber, mas vai passar, mas vai ser mais difícil. Aí a pessoa já sabe mais ou menos os pontos que ela vai ter que prestar mais atenção, né? Onde é que ela vai ter que passar, ela já sabe pelo que ela vai passar. Isso também ilustra a escolha do espírito aqui. O espírito, na erraticidade, na espiritualidade, ele tem visão geral. Ele tem uma visão global. Ele tem a visão de tudo que ele vai passar, porque ele está escolhendo. Ele sabe de tudo que vai acontecer com ele. Ele sabe tudo. Ele só não sabe como que ele vai reagir diante de tudo que ele vai passar. É aí que entra a questão do livre-arbítrio. O que o diferencia, o que diferencia os desígnios, que são as escolhas, do destino. Destino é algo que está pronto, amarrado e não tem jeito. Isso não pode estar certo, isso não pode estar de acordo com a lei divina, não pode estar de acordo com Deus. Porque senão nós não teríamos nem responsabilidade sobre as nossas atitudes. Não, tá? Fulano tem que ter uma morte trágica, ele escolheu ter uma morte trágica, ele precisa dessa morte trágica. Você vai para o mundo, é destino que você vai tirar a vida dele. Olha, isso seria horrível. Seria uma coisa tão longe da justiça divina. Por quê? Eu teria que fazer isso. Eu não quero fazer. Né? Então, com destino seria assim. E sem essa questão de destino, só os desígnios, né? Fulano vai ter uma morte trágica. Precisa, fez essa escolha. Você vai ter a opção de ser instrumento ou não para que ele tenha essa morte trágica. Se você andar na obediência à lei, você não vai ser. Porque você vai estar agindo certo, de acordo com a lei, você não vai ser instrumento para o mal. Mas se você não andar certo, você pode ser usado para ser instrumento para o mal. Aí entra a minha escolha. Então, eu tenho essa opção,
de fazer ou não essa escolha. Antes de reencarnar, eu tenho uma visão global, como aquele que está no alto do morro pode ver. O trajeto lá embaixo são os obstáculos que ele vai ter que enfrentar. Então, é nesse sentido que a vida aqui na matéria é muito parecida com a vida espiritual nas atitudes, nas escolhas que a gente faz, porque na erraticidade a gente também faz escolhas. O espírito pode simplesmente não querer ser instruído. Ele pode querer ficar do jeito que ele está. Ele tem essa opção temporariamente, ele tem. Ele só não pode atrasar indefinidamente a evolução dele. Mas ele pode, temporariamente, ele pode não querer se juntar aos grupos de instrução, ele pode simplesmente não querer. É uma opção que ele tem. Em compensação, ele vai atrasando as suas reencarnações, ele vai adiando, até que ele mesmo vê a necessidade de aprender, de se integrar em grupos de assistência, para que ele possa receber ajuda, e aí sim, é diferente. Então o espírito, ele é sempre livre para fazer suas escolhas, mas essas escolhas são relativas ao seu nível de instrução e de moralização. Ele precisa ter condições para isso. Então, por isso que o espírito, ao reencarnar, ele escolhe muitas vezes aquilo que, ao nosso olhar, é ruim, mas para ele não é ruim. Nós temos, às vezes, aquelas preocupações, assim, que não tem nenhum fundamento, muitas vezes, não tem fundamento. A gente acha que a gente sempre pode saber o que é melhor para a vida das pessoas que nós amamos, né? Até para a vida de quem nem convive muito com a gente, que a gente costuma se meter, né? E dar umas piruadas, uns palpites aí, sem nem ter sido convidado a isso, né? Então a gente tem o hábito de achar que as pessoas que estão ali sob a nossa responsabilidade, ou até nem tanto assim, só simplesmente companheiro aí de jornada, a gente tem o hábito de achar que a gente pode escolher para eles, que a gente pode determinar as coisas para eles, como na reunião passada que eu falei sobre essa questão da imposição da profissão que muitos pais, né, têm com os seus filhos, impõem determinadas profissões. Ora, não é por acaso que um ou outro escolhe esta ou aquela, né, aquela profissão para ele. Então, a gente precisa entender que essas preocupações que a gente tem, realmente elas são o que a palavra diz, pré-ocupações. Eu estou me ocupando previamente de algo que pode nunca acontecer. E se acontecer? Se acontecer, porque ou foi imprudência e negligência da pessoa, do espírito encarnado, ou aquilo ali estava fazendo parte da sua escolha. Porque aí é que entra essa questão que nós chamamos de fatalidade. A fatalidade é aquilo que a gente não pode trocar. Já falamos sobre isso, ainda vamos falar muito, que mais para frente vem aí esse capítulo, que é um capítulo que eu gosto muito. Aquilo que é fatal também, que é uma fatalidade aos nossos olhos, na verdade não é uma fatalidade. Fatalidade é o que a gente não tem condição de mudar. Não tem como, nós não podemos fazer nada, está fora do nosso controle. Isso é uma fatalidade. Então, aos olhos do mundo, uma morte trágica causada por outrem, né, que não tenha sido de responsabilidade da gente, aos olhos do mundo isso é uma fatalidade. Mas aos olhos espirituais não é. Porque se aquela morte trágica está acontecendo, foi uma escolha que essa alma fez ao reencarnar. E por que ela escolheu aquele gênero de morte para ela? Por que ela escolheu isso? Porque ela estava resgatando uma dívida. Dívida a gente contrai porque quer. Ninguém contrai dívida sem querer, né? A gente pode até precisar, mas se às vezes, ainda que a gente precise, por que a gente está precisando? Foi uma má administração do dinheiro que ganha?
Foi uma negligência, uma imprudência? O que foi que gerou essa dívida, essa necessidade de contrair essa dívida? Então, também está ligado, muitas vezes, à nossa imperícia. Então, tudo que pode ser evitado não é uma fatalidade. Mas, a partir do momento que a gente trouxe isso de uma outra época da vida espiritual, numa outra personalidade, aos olhos do mundo passa a ser uma fatalidade. Mas aquela morte trágica ali, hoje ela não pode mais ser evitada porque foi uma escolha que a gente trouxe para resgatar uma dívida. Ela poderia ter sido evitada no passado dessa alma, né? Nessa outra fase, quando aquele espírito contraiu aquela dívida, poderia ter sido evitada lá. Então, aos olhos espirituais, nem isso seria uma fatalidade. Porque se o espírito teve, em algum momento da sua evolução, da sua caminhada evolutiva, a oportunidade de não contrair uma dívida que gerasse uma escolha tão ruim assim para ele, se ele teve essa oportunidade, ele devia ter aproveitado, né? Não aproveitou, gerou uma dívida que teve que ser paga com uma escolha de uma morte trágica. Então, aí é que entra essa questão. Aos olhos espirituais, essa morte trágica, que a pessoa na atual encarnação não teve nenhuma responsabilidade, ela só é fatalidade aos olhos do mundo, porque naquele momento realmente a alma não pode fazer mais nada. Dívida contraída tem que ser paga. Aí a gente não tem escolha. Então, se eu pego um empréstimo bancário, e todo mundo sabe que é terrível, né? O juro é alto e tudo, eu tenho que ter muita certeza disso que eu estou fazendo, eu tenho que precisar muito. E tenho que controlar muito a minha vida financeira para dar para pagar, porque se não der, vai ficar muito pior, vai ficar terrível. Então, mas no momento que eu contrair essa dívida, eu terei que pagar. Então, eu sou livre para não contraí-la. Ah, mas eu preciso do dinheiro. Bom, temos que fazer tudo para não precisar pegar um empréstimo bancário. Então, eu posso posso pegar um extrazinho, eu posso fazer alguma coisa para vender, eu posso ajudar alguém e com isso eu conseguir, né? Vamos supor que alguém esteja precisando de uma babá ou de uma faxina, se é isso que eu posso fazer, é isso que eu sei. Então, eu posso me esquivar dessa dívida, se eu puder, melhor para mim. Porque se eu não conseguir, eu vou contrair a dívida e vou ter que pagar. Então, não dá para escapar. É assim também com a questão do espírito, contraindo as dívidas que ele contrai no mundo. A gente acha que tudo que a gente está passando aqui é escolha de provas? Nem sempre. Às vezes é a consequência do mau uso do livre-arbítrio aqui e agora. Né? Porque os desígnios de Deus, né, presentes no nosso mapa reencarnatório ali para a gente evoluir, eles são suportáveis por nós, porque Deus só dá aquilo que a gente pode aguentar. O problema é a nossa atitude diante de tudo isso. É o livre-arbítrio mal usado diante da escolha que nós fizemos, ou daquela que nos foi imposta se a gente não tinha condição de escolher. Então, esse que é o grande problema. Aí a gente contrai dívidas, a gente contrai doenças que não são kármicas, não são de outras vidas, são atuais. É pela falta de compreensão, pela inaceitação dos fatos, pela falta de resignação que a gente passa muitas vezes por dores e sofrimento. Todas as pessoas têm problemas. Umas passam pelos problemas bem melhor que outras, com mais compreensão ou com mais aceitação, porque são humildes para reconhecer: eu errei nisso aqui, não tem jeito, agora eu tenho que resgatar. Agora eu tenho que aguentar as consequências. Né? Não tem jeito, isso aí é algo que a gente não tem como negociar. Né? A dívida contraída no passado, presente no mapa reencarnatório, ela já tá ali. Aí não tem jeito. É como aquela doença kármica que ela já está nos fluidos do perispírito, ela já está na organização perispiritual. Ela já está lá. Ela vai ter que ser somatizada.
só não vai ser somatizada se a minha atitude for tão boa, tão superior ao esperado, que eu possa merecer, por bônus e por muitas coisas que eu aqui esteja fazendo, eu posso ter aquela doença fora da minha escolha, do meu karma? Não pode. O que vai acontecer? Essa doença vai se somatizar de uma maneira mais branda, de uma maneira mais, menos sofrida, digamos. E se fosse algo aí que fosse nos causar grande sofrimento, pode ser que a gente passe por ela de uma maneira muito mais light, muito mais leve. Isso a gente pode, portanto, minimizar as coisas. Se não tivesse essa possibilidade, não haveria necessidade de fazer esforço nenhum. Né? Para quê que eu vou me esforçar? Para quê? Eu não tenho que passar? Essa é a diferença do resgate kármico das provas e expiações que o Espiritismo apresenta e a versão antiga dos orientais na Índia, por exemplo. Eles acham o seguinte: karma, dor e sofrimento, eu tenho que passar e não tem jeito. Tem que passar. Agora, como vamos passar? Né? Como? Nós vamos usar de todos os recursos para minimizar a situação. Nós temos os recursos da medicina terrestre e com a atitude que a gente tem de resignação e compreensão diante das coisas, a ajuda espiritual também vai ser muito grande. Também vai ser intensa em nós. Então é nesse sentido que a gente consegue minimizar as nossas provações, as nossas expiações. Nós não vamos nos isentar delas, mas vamos passar por elas de uma maneira mais fácil. Então, outro detalhe importante, é uma prova ou uma expiação. Não tem que durar uma encarnação inteira, como se entende muitas vezes. Não, eu estou assim, eu tenho que sofrer. Então, quer dizer, eu comi mal, me excedi muito e passei mal. Aí tive lá um problema gastrointestinal, dores de cabeça, vômito, tudo mais. Aí eu vou para a cama, sofrer tudo isso, me desidratar, porque eu comi e sabia que não podia. Essa atitude é correta? Claro que não. Eu vou me punir como? Compreendendo o fato, me dirigindo a um hospital, se for o caso, tomando remédio para melhorar, tomando analgésico para dor de cabeça passar, e que aquilo me sirva de lição para não cometer futuros excessos, né? Porque senão eu vou cair no mesmo problema. Então nós não podemos encostar nessa questão da provação e da expiação, porque eu tenho que passar. Eu tenho que passar sim, eu tenho que resgatar. Eu escolhi isso, eu tenho que passar. Agora, eu fiz escolhas para a minha vida antes de reencarnar e continuo fazendo escolhas aqui, na atual encarnação. Porque o fato da gente, como a gente já falou, escolhemos todos os dias muitas coisas, né? Aí entra na nossa possibilidade de escolha o alimento que a gente vai ter. Ora, se eu sei que isso ou aquilo me faz mal, eu não vou me alimentar com isso, não vai cair bem, eu vou passar mal. Se eu me alimento e passo mal, eu posso reclamar? Não, eu sabia que não podia. Como é que come? Né? Como é que faz? Então, isso está me fazendo lembrar uma festa que nós estávamos com um grupo da escola. De repente, a filha olha para o pai e se assusta, começa a chorar. A menina era pequenininha. Quando a gente olhou para ele estava igual um monstro. A menina começou a gritar. Aí a mulher olhou para ele e falou assim: eu vou te matar, hoje eu te mato. Ele não podia comer camarão, mas tinha bobó de camarão. Mas a dona da casa fez outro alimento para ele, fez outro prato para ele, sabia que ele era alérgico, mas o que ele fez? Foi lá, ó, enfiou o garfo no camarão, ficou deste tamanho. Aí ela falou: hoje eu te mato. Por quê? Cortou a festa dela. O que ela teve que fazer? Enfiar o cara dentro do carro e correr para o hospital. E o cara estava só inchando. Quer dizer, quando a gente faz uma escolha ruim sabendo, a gente atrapalha a vida das pessoas. Atrapalha a vida de todo mundo, sabendo que não pode.
Né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu tenho tantas limitações alimentares. Por que tem? Não é por acaso, nada é por acaso. Não acontece, o acaso não existe. Se a gente veio com fragilidades, com alergias e seja lá o que for, é porque não é mesmo para a gente se exceder. Por quê? Os excessos provocados por nós na outra encarnação nos levaram a muitos sofrimentos. Então a gente reencarna com determinadas fragilidades e limitações para não cair, não reincidir no mesmo erro. Então nada acontece por acaso no reino hominal. Não existe essa possibilidade. Né? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma importância muito grande. Até as coisas pequenas são importantes. Kardec pergunta, o espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Eles dizem, seu desejo pode ter influência, isso depende da intenção, mas no estado de espírito, frequentemente vê as coisas de maneira bem diversa. Por isso que a gente não pode fazer escolhas aqui, né? Porque aqui nós estamos sob a influência do mundo, dessa vida mundana que a gente tanto gosta. Quem não gosta, né? Nós gostamos. Gostamos das facilidades, gostamos da sensualidade, da materialidade, gostamos disso tudo. Nós gostamos de passar, a gente gosta. A gente gosta. Então acontece aí, vai fazer que escolha? Se a gente pudesse escolher com a visão que a gente tem, a gente só ia escolher coisa boa, que a gente acha que é bom, mas que não é, né? Zé Manel costumava dizer com aquela musiquinha do fim do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, isso é uma desgraça. É uma desgraça muito grande. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que estava desesperada um tempo atrás aí, que numa dessas mega cenas, eu tô rindo, mas não é da desgraça não, é da situação. Ela, acumulada, né? Ela fez 2 jogos. Aí ela foi para a lotérica fazer os jogos. Só que ela levou um monte de coisa para pagar. Também. Notas. Aí ela fez jogos em papel diferente, botou tudo lá e pro cara fazer. Aí o cara fez o jogo, ela achava que tinha feito, né? Tudo, né? Aí devolveu para ela os recibos, as notas, ela pegou aquilo, dobrou e enfiou na bolsa. Quando houve o sorteio, ela falou, gente, eu fiz esse jogo. E foi lá pegar. Só tinha um dos papéis que o cara fez. O outro ele não viu. Como os papéis eram iguais e estava tudo junto, na hora que ele passou por ele achou que era o mesmo que ele já tinha feito. Achou que era o mesmo papel que ela tinha entregue a ele, só que tinha 2. Ele não viu que tinha 2. E o sorteado, ele não fez. O desespero, gente, o desespero, você não tem ideia, a pessoa quase morreu. Quase infartou. Aí é aquela história, será que há de se lamentar tanto? Perder bilhões e milhões. Será que a sua vida não seria perdida por causa daqueles milhões e milhões? Será que aquilo ali não foi uma bênção? Conhecendo o pouquinho que eu conheço, eu acho que seria uma perda. Eu acho que seria. E quando eu falei, não gostou, mas eu falei, olha, agradece, hein? Eu acho que isso aí foi uma boa para você. Né? Quase ficou inimiga. Mas aí ela ninguém quer ouvir verdade. Mas foi uma bênção. Porque conhecendo um pouquinho que eu conheço, a perdição ia ser, entendeu? Não tinha outro caminho. Ia ser aquilo ali mesmo. Ia ser um problema seríssimo. Então a gente vai vendo que as coisas não acontecem por acaso na vida da gente. Tudo tem uma razão muito forte de ser. Então, no momento que a gente está vivendo, o que pode acontecer é o seguinte. Na nossa vida atual, a gente não pode fazer escolhas, porque a nossa referência de mundo nos impede isso. E também a gente está encarnado. A gente ainda está em processo cumulativo de dívidas. Mais às vezes cumulativo do que resgatado. Mas o que pode acontecer é o seguinte. Na atual encarnação, a gente já reconheceu algum erro, alguma coisa, e que não pôde ser perdoado ou resgatado, porque foi algo que não poderia ser revertido, aí a gente já tem aquilo no nosso arquivo mental. Na minha encarnação eu vou pedir para consertar isso aí. Então a gente já vai imaginando algumas coisas
que a gente possa, na próxima encarnação, pedir para nos ajudar. Né? Imagina uma pessoa que comete um erro desses, né? Que não tem como, um erro qualquer que não tem como voltar atrás. O desespero que essa pessoa fica sabendo que errou e que causou muita dor e sofrimento. E essa pessoa aprende a ideia da reencarnação, entende que isso realmente é fato. Ela vai logo querer isso, ela vai falar, se isso existe, que Deus me conceda na próxima encarnação a oportunidade de trazer essa pessoa na minha família, né, para que eu possa dar a ela tudo que eu tirei agora. Né? Isso aí é algo que pode acontecer, mas ela não está fazendo uma escolha, ela está fazendo uma suposição, uma pré-escolha, digamos assim, porque quando desencarnar, que ela estiver apta a entender a sua vida após o período de perturbação, é que ela vai conseguir juntar esses fatos aí para ver o que ela vai ter, né, de provação. Muitas pessoas, continuando aqui ainda nessa questão, ó, é o espírito quem faz a escolha, mas ainda assim, ele pode fazê-la nessa vida material, porque o espírito tem sempre os momentos em que se liberta da matéria. Então é aquilo que eu acabei de falar. A lucidez do erro, né, que ela cometeu, é um ponto muito importante. Ela já está começando a pensar em algo que ela vai ter que resgatar, entender o que errou. Então ela pode fazer isso. Agora, escolher de uma vez, não. Ela pode ter opções, né? Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não como expiação nem como prova. Existe esse fato. Muita gente escolhe a grandeza, o poder e a riqueza porque gosta disso e quer viver nisso, né? Quer viver nessa facilidade toda aí, né? Mas isso é bom? Não é. Então, até como punição para o próprio espírito compreender isso, já que ele não compreendeu, Deus permite. Aí ele vem uma desgraça só. Aí ele retorna ao plano espiritual quando ele entende a bobagem que ele fez, que jogou uma encarnação fora e que nós não sabemos quando nós vamos ter outra, aí o sofrimento é muito grande. Mas isso pode acontecer. Até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas. Sem dúvida, eles dizem assim, ó, sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Então ele vai aprendendo, ele vai tendo oportunidade de aprendizado. Mas ele está num grau tão adiantado que ele não tem mais erro. Ele vai aprendendo e vai acertando, porque ele já traz essa grandeza em si. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Então as provas, elas são constantes. O espírito vai ter sempre. Porque como a perfeição da alma é relativa, e ele tem sempre que aprender e ele é imortal, então ele vai ter sempre provas e provas e provas. Mas nada que o faça sofrer, porque o sofrimento, ele está por conta da inferioridade da alma, da falta de compreensão da alma com as coisas. Isso é que gera o sofrimento. Aquele que passa por uma doença grande, ele compreende a sua dor, ele sabe disso, ele vai sentir a dor física, mas não a dor moral, ele não vai ter. E é assim mesmo, essa dor física, ele vai sentir o que ele tiver que sentir, porque ela vai ser muito minimizada. Ele vai sentir muito menos do que ele sentiria se ele compreende a situação. Não é difícil a gente também entender isso, né? Uma dor de cabeça, né? Quem não tem uma dor de cabeça de vez em quando, né? Quase todo mundo tem, né? Agora, quando ela vem, se a gente se irrita com ela e se revolta com ela, ela vai ficar pior. Muito pior, ela vai ter uma intensidade muito maior. E quando a gente se acalma,
quando a gente compreende, ela tem uma intensidade menor. Até porque nós temos recursos com a nossa respiração, né, com a nossa calma, para minimizar uma dor assim. Né? Mas quando a gente se revolta, a gente contribui para a desorganização de outros órgãos ligados a isso e com certeza vai aumentar muito essa dor. Então, quando há compreensão, não tem dor, não tem sofrimento. Os espíritos aperfeiçoados passam por provas, mas eles já são compreensivos, eles já entendem e eles não sofrem por essas provas. Apenas eles passam para provar que eles estão já mais evoluídos. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Eles respondem assim: pode escolher uma que esteja acima das suas forças. A ansiedade da alma é tanta para ele melhorar, porque ele vê a felicidade dos justos, então ele quer resgatar. Ele quer pagar tudo, né? É aquela pessoa que quer pagar a dívida toda, mas não tem dinheiro. Ele não pode pagar. Então, o que ele faz? Ele pega emprestado para pagar aquela, contraiu outra. Então, o espírito que pede uma prova além, ele está contraindo mais uma dívida para ele, que ele não vai conseguir. Ele não vai ter como pagar aquilo ali. Ele não vai ter força suficiente. Ah, mas então por que Deus permite? Na maioria das vezes, Deus não impede. Mas pode ser que impeça, dependendo já do merecimento dessa alma. Porque isso também é uma oportunidade dele aprender. Todas as vezes que a gente escolhemos, que a gente escolhe, escolhemos é horrível, né? Que a gente escolhe, isso é horrível. Que a gente escolhe alguma coisa além das nossas possibilidades, toda vez que isso acontece, a gente vai passar mal, né? Vai sofrer alguma coisa, não vai dar certo, não vai dar conta. Então, quando isso ocorre, nós vamos aprender que temos que ser mais humildes nas coisas que a gente faz. Lá vem de novo a aquisição de uma dívida. Né? Quando a gente adquire uma dívida, que a gente sabe que vai ser difícil, mas não faz as contas direito, compra algo que não vai aguentar pagar, o que vai acontecer? Ou a gente vai contrair outra para pagar aquela, ou então a gente vai ter que entregar o que comprou. E aí a gente vai aprender. Da próxima vez, nós vamos ficar mais atentos na hora de fazer a dívida. A gente vai fazer conta. Vai contar melhor, vai ver, vai buscar até alguém que entenda. Fala, fulano, vai dar, né? É igual carro, né? A pessoa vai comprar um carro, fácil pra caramba, tá, taxa zero, IPVA grátis e não sei mais o que. Eles não sabem mais o que eles vão fazer para estimular a pessoa a comprar o carro. Tá, ela vai. Ela compra, ela tem sonho, ela quer ter um carro zero. Então, ela vai lá e compra. A prestação cabe no meu bolso. Mas se ela contou com o seguro, porque tem que pagar, né? Um seguro, porque senão ainda fica sem o carro. Ela contou o combustível que ela vai gastar? Ela contou a manutenção desse carro? Ah, não, mas carro zero, eu não vou ter manutenção, ele está na garantia. Vai atrás. Vai pagar a revisão. E quando ele cai... Ah, não, mas a revisão é R$200. Isso aí eu pago... aí ele entra lá, você já sabe que vai pagar 200. Aí quando vem a nota, ó, tivemos que trocar isso, trocar aquilo, porque isso é do uso, não é peça com defeito, garantia não cobre. Aí aquela revisão que você pensou que você ia pagar 200, você vai pagar 800, vai pagar 1.000, daí para cima. Né? Então, são cálculos errados. Né? A gente faz isso com a alma. Né? Nós fazemos isso espiritualmente, a gente faz cálculo errado, pede algo que a gente não tem condição de fazer. É igual comprar aquilo que a gente não pode pagar. Né? Aí fica difícil, né? Então o espírito, ele pode até fazer, mas infelizmente ele não vai. Nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Né? Então, tudo que a gente deseja quando a gente compra algo que a gente não aguenta pagar, é que alguém receba essa dívida que a gente transfere para ele. Senão, como é que vai ficar? Se ele não conseguir. Né? Olha que dor de cabeça.
Então, sempre que a gente não pensa, não analisa, não faz as coisas direitinho, a gente vai sofrer. Para a escolha, quando vem para o mundo, também. Né? Precisa saber se a gente vai aguentar isso, se a gente vai aguentar a prova que a gente pediu. Senão, não vai ter jeito, né? A que se devem as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Ora, parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Então, o que leva uma pessoa a escolher uma profissão ou outra? Desde criança, né? Desde pequenininha, criança, o que você quer ser quando crescer? Que frase, todo mundo faz essa pergunta para as crianças, coisa horrível, né? Deixa uma criança não está nem aí para isso, né? O que você quer ser quando crescer? Ela vai querer ser igual o pai ou igual a mãe, porque é a referência que ela tem, né? Mas tem umas que têm já uma questão definida e elas vão conseguir. O que leva uma pessoa a ter essa vocação? Mesmo que não seja tão criança, o que leva uma pessoa a correr atrás de uma profissão que nem é tão rentável assim? O que leva? Aquela intuição na escolha de provas que fez para desempenhar aquela tarefa. Porque aquilo ali é importante para a sua evolução. É importante para o seu desenvolvimento. Né? Ela precisa dar continuidade. Ou ela falhou muito na outra encarnação naquela área e agora ela vem para consertar as coisas, ou ela deixou algo incompleto e quer dar continuidade. Então, desde cedo ela apresenta isso, porque aquilo ali está no seu mapa kármico. Ah, mas a gente não lembra. Bom, a gente não lembra. Não está no nosso nível de consciência, mas está no nosso nível de inconsciência. Isso quer dizer, está na alma, está no arquivo mental, porque o inconsciente é o espírito, né? O consciente é aquela vigília da alma encarnada, né? A alma na vigília dela aqui. Ali não está, mas ela tem a intuição. E tem o anjo da guarda, que a ajuda a fazer essa escolha, que a ajuda a manter vivo as suas escolhas para a atual encarnação. Então, isso ocorre. Então, é evidente que as aptidões que as pessoas apresentam não é dessa vida. Às vezes, um jovenzinho, ele faz uma escolha para uma profissão que ele nem tem na família. Ele nem conviveu com aquilo, ele não tem parente naquela profissão, mas ele deseja aquela profissão. E nem é das que vai dar um retorno tão grande assim para ele. Então, isso já está fazendo parte aí da escolha que ele fez ao reencarnar. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Essa mania da gente querer escolher as coisas para os outros. Aquela preocupação que eu falei extrema, né? Que a gente acha que as pessoas não sabem, que a gente sabe o que é melhor para eles. Como que a gente sabe o que é melhor para eles? Nós temos liberdade de escolher. Da mesma maneira que nós também escolhemos, a gente tem que permitir àqueles que estão sob a nossa responsabilidade também de fazer suas escolhas. Ah, mas ele não sabe escolher. Como não sabe? Como não sabe escolher? Claro que sabe. A gente que pensa que não sabe. Eles sabem e são capazes, mas a gente parece que quer ser super-herói, né? Quer assambarcar tudo, quer resolver os problemas da família. Cada um tem que resolver os seus. Cada espírito está numa provação e numa expiação. Ah, mas e se eu deixar ele fazer isso, e ele sofrer isso? É o resgate dele. Não adianta, por isso que preocupação, como a gente falou no início, já está na palavra. É uma ocupação prévia. A gente está sofrendo por antecipação por algo que pode nunca acontecer, nunca ser evidente. Então, isso aí é outro fato que a gente tem que pensar. A gente tem uma preocupação extrema com os filhos, a gente não dorme, filho sai de casa para estudar em outra cidade, é um transtorno na família. Às vezes, cria até um problema muito grande conjugal, né? Quando acontece o excesso aí de preocupação. Para quê, gente? Ele fez aqui uma alma encarnada, talvez mais velha que a sua, que fez escolhas. Ele fez escolhas para ele,
né? Se ele está podendo escolher algo, é porque ele já conhece alguma coisa que faz ele escolher aquilo. Ele tem um espírito protetor. Por isso que o que mais a gente pode fazer é orientar dentro das nossas possibilidades e orar muito, pedir muita proteção para ele, que o anjo da guarda tenha acesso, envolvê-lo, né, em bons pensamentos, em muita lucidez, muito desejo que as coisas... Porque aí a gente permite, através da nossa prece, limpa, né, o ambiente para que ele possa raciocinar e fazer boas escolhas. Mas nunca a gente pode escolher, né, se é isso. Às vezes um filho, por exemplo, um rapaz, já tem condição de entender as coisas, claro, faz uma opção para morar num outro país, para poder estudar, para poder melhorar. Isso agora está tão intenso, né? Aí pronto, mata a mãe morre se ele for fazer uma coisa dessa. Para ele não ver a mãe morrer de desgosto, ele desiste do sonho. Sabe lá, se lá não estava a escolha que ele fez, a tarefa que ele tem que desenvolver? Aí como é que fica? Como é que fica que houve uma interferência, aquilo vai ser adiado por uma imposição de alguém que acha que é melhor, que sabe melhor as escolhas que ele tem que fazer, então faz para ele, né? Então isso está errado, a gente tem que prestar muita atenção. Por mais que a gente queira proteger os nossos afetos, os nossos amores, eles fizeram uma escolha de provas e expiações para reencarnar, igualzinho a gente fez. E coisas que eles vão ter que cumprir, né? A nossa tarefa, né? Os pais têm a tarefa, vem aí o Dia das Mães, né? Pois é, a tarefa da mãe é sempre orientar, cuidar, zelar, proteger, mas nunca decidir. A gente decide enquanto eles não sabem escolher. A gente decide enquanto eles não sabem escolher uma roupinha, a gente põe. Mas isso aí é até que eles desenvolvam livre-arbítrio. Porque um jovem de 14, 15 anos, e a mãe querer que ele coloque o casaco, ele não está sentindo frio, ele não quer botar o casaco. Não, mas está ventando. E daí? Mas eu não estou sentindo frio, né? Então, olha só, isso é um exemplo bobo, mas isso acontece em larga escala, não na questão do casaco, na questão das outras imposições que a gente faz o tempo todo. Então, isso aí a gente tem que prestar atenção, não é abandonar a própria sorte, claro que não. Temos que ser vigilantes, sempre lembrando da parábola do filho pródigo. Adoro essa parábola, porque ela reúne um tanto ensinamento. O filho pródigo que saiu com a permissão do pai, ele deu a fortuna e ele saiu, ele nunca ficou longe dos olhos do pai, nunca ele ficou. Ele pensava que estava, mas não estava, o pai estava supervisionando. Já contei essa história para fechar a nossa tarde, vou repetir. Numa tribo indígena, os jovenzinhos tinham que passar por uma prova para que pudessem entrar lá como guerreiros, né? Destemidos. Então, ele tinha que passar uma noite na floresta com os olhos vendados. E o pai levava ele para passar essa noite na floresta, ia lá, vendava os olhos e ele ficava ali a noite inteira. Ele não podia tirar a venda. Ele sabia que não podia, porque eles têm muito essa obediência, né, com os guerreiros já mortos que estão na supervisão. Eles obedecem, são obedientes. E lá foi o jovem morrendo de medo. Mas aí chegou lá, o pai colocou a venda nos olhos, ele ficou lá e morrendo de medo. Escutava os barulhos, os rugidos, e aí ele começou a pensar que cobra podia vir. Ele ficou muito, muito temeroso, né? Foi para ele uma expiação junto com uma provação. Ele ficou. Amanhecendo o dia, o pai chegou, foi lá e tirou a venda dos olhos. E ele, aliviado que tinha passado aquela noite, orgulhoso, né, do seu feito, mas ele falou: pai, você não teve medo que eu sofresse, que eu pudesse ser devorado por uma fera?
mordido por uma cobra peçonhenta, você não teve essa preocupação? Ele falou, tive. Tanto tive que fiquei com você o tempo todo, protegendo você para qualquer eventualidade. Ele falou, você não me viu porque você foi obediente e ficou com a venda, mas eu estive o tempo todo ao seu lado. Então, é isso que a gente tem que entender. Nós somos filhos queridos do Pai, nós somos supervisionados por Ele o tempo todo. Nós, mães, pais, que estamos aqui no mundo, somos anjos encarnados, ou pelo menos deveríamos ser, dos nossos filhos, mas não somos oniscientes, nem potentes ao extremo de mudar o destino e a vida dos nossos amores, né? Nós temos que orar, vigiar, ajudar, estar atento, protegê-los do jeito que a gente pode, mas jamais tirar deles a possibilidade da escolha e o desenvolvimento da autoconfiança tão importante para que eles escrevam a sua própria história. Muita paz para todos.